Paz e graça para os amados irmãos. Sou o pastor Pedro, da Igreja Metodista Wesleyana. Bem, eu iniciei há pouco tempo, vamos iniciar uma série de estudos sobre teologia sistemática, ok? Lógico que a gente não tem a pretensão de estudar tudo. É mais um estudo para novos convertidos, pessoas que aceitaram agora a Cristo, às vezes não tem um canal e também não tem tempo de ir à escola bíblica, não tem tempo de participar de quase todos os dias dos cultos. Então aqui eu vou estar ensinando a ele um básico do básico de teologia sistemática, certo? E já iniciamos no vídeo primeiro, esse aqui é o segundo. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Porque quando você ativa o sininho, você vai receber a notificação dos estudos. Eu acredito que nós teremos uns 10 estudos, que dará mais ou menos, acho que cada estudo 20 minutos, talvez de 2 horas de estudo ao todo. Como eu disse, nós não temos pretensão de falar tudo, porque até não teríamos tempo hábil, teria que ter anos de estudo. Mas eu creio que o que você vai aprender aqui vai servir para um conhecimento de edificação, tá bom? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações. Agora eu não vou estar repetindo, tá? Você vai ter que assistir o outro canal, o outro vídeo, tá bom? Agora estaremos falando sobre Mateus. Mateus olha para Cristo na perspectiva de seu reino. Então, Mateus ele escreve olhando para Jesus na perspectiva do reino de Jesus Cristo. Entendeu? Então, é algo fantástico. Como eu disse no outro estudo, eu não vou entrar depois, livro por livro, lá na frente. Agora estou dando só vamos dizer assim, um ponto, um horizonte. Tá bom? Então, Mateus, depois vamos ver Marco. Marco, ele através das perspectivas de sua condição de servo. Então, Marco, ele olha para o Jesus Cristo como na perspectiva de um servo do Deus Altíssimo, tá bom? Lucas, através da perspectiva da sua condição humana. Então, Lucas escreve o livro de Lucas, olhando para Jesus na perspectiva humana. E João, através da perspectiva da sua divindade. Tá ok? Então você percebe aí que segue uma linha muito importante. É importante que também você se inscreva. Então, se você não quer se inscrever, você volta o vídeo para poder você assimilar. O livro de Atos dos Apóstolos já conta a história do impacto da vida, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, não é verdade? Porque é em Atos dos Apóstolos a qual Jesus Cristo ele aparece aos seus discípulos, não é? Quando ele passa 40 dias aqui na terra. Então, em Atos dos Apóstolos, o autor olha para Jesus como um Salvador e como um Cristo ressurreto, um Cristo que ressuscitou dos mortos e passou um período conosco aqui, tá certo? E, consequentemente, em Atos do livro de Apóstolos, Atos dos Apóstolos, também existe também uma perspectiva do Espírito Santo de Deus, né? A descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Então, você percebe que o livro de Atos ele traz alguns pontos fundamentais, que é a ressurreição de Cristo, certo? E a descida do Espírito Santo, porque o próprio Jesus, ele diz que se ele não fosse para o Pai, o Espírito Consolador não viria. Então, precisava Jesus ir para que o Espírito Santo de Deus pudesse retornar, voltar para a terra, tá certo? Então, desde a sua ascensão, consequentemente, a vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja, até
os primeiros anos da pregação do Evangelho pelos apóstolos e seus companheiros. Então, você percebe também que foi em Atos dos Apóstolos que aconteceu que surgiu a igreja. Então, a ressurreição de Cristo em Atos dos Apóstolos, certo? A descida do Espírito Santo, ok? E o nascimento de quê? Da igreja. Da igreja. Então, a gente percebe que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito importante. Porque você já pensou, se não tivesse o livro de Atos dos Apóstolos, acabou ali no Evangelho de João, e agora? Como é que ficou? E a igreja? Como é que surgiu a igreja? Como é que seria? Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito importante, um livro histórico muito importante para a gente, tá bom? Então, a gente percebe que a igreja ela surgiu em Atos dos Apóstolos. Então, até os primeiros anos de pregação do Evangelho pelos apóstolos e seus companheiros, certo? Eles pregaram em Jerusalém, Samaria, na Judéia. Depois eles foram expulsos naquela perseguição que houve. E nós vamos estar falando mais tarde, tá certo? Também registra o estabelecimento da igreja da Judéia na Samaria, tá certo? E no Império Romano. As 21 epístolas, ou seja, as cartas, foram escritas para a igreja individual e indivíduo. Foi escrito para a igreja e para indivíduo, né? Certo? A fim de explicar a importância da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com a sua implicação para a vida e o testemunho e até o seu retorno. Então, é importante que as epístolas, as cartas, essas 21 cartas, você vê que é importante porque ela ensina a igreja a caminhar, certo? Praticamente ela dá a doutrina para a gente poder caminhar para chegarmos até o céu. Então, no Novo Testamento, termina com o Apocalipse, que tem início com um retrato da atual era da igreja e culmina no retorno de Cristo para estabelecer o seu reino terreno. Então, a gente percebe que o Apocalipse, ele tem, no Novo Testamento, ele tem um início de retratar o atual estado da igreja, a igreja para Efésios, Esmirna, né? Aquelas igrejas, Filadélfia. Então, ela ali, o Apocalipse, ela fala dessas igrejas, das 7 cartas, das 7 igrejas que existiam na Ásia. Nós vamos tentar dar uma pincelada a respeito dessas cartas, que foi para lá, para essas igrejas. Então, é importante que essas cartas, porque para que desse, porque, por exemplo, a igreja de Éfeso não existe mais. A igreja de Esmirna também não existe mais, não é verdade? Então, as igrejas, essas igrejas que as cartas foram mandadas, elas não mais existem, tá bom? Então, trazendo castigo para os ímpios e a glória e bênção para os cristãos. Então, o Apocalipse também, ele traz também o castigo para os ímpios, não é verdade? E a glória e a bênção para os cristãos. Ou seja, o Apocalipse, ela revela para onde vai aquelas pessoas que não têm Cristo, ou seja, para o inferno. E também ela dá uma guinada para a glória, que será aqueles que se manterem com Cristo. E a bênção para os cristãos, que é aquele que permanecer fiel a Deus, aqueles que permanecem fiel ao Senhor, a recompensa deles já estão lá no céu. Receberão uma coroa, receberão um novo nome, uma pedra com um novo nome. Então a gente percebe que isso que é importante para o cristão, saber disso. Quer dizer, não existe, vamos dizer assim, algo que a gente esteja crendo que não vai levar a lugar nenhum. Não, a gente está crendo num Deus que vai levar a gente para um caminho, e o caminho que ele leva ao céu. Então, o caminho, quem é o caminho, senão Jesus Cristo? Então, a nossa caminhada aqui na Terra, nós temos um orientador, que é o Espírito Santo de Deus, que está nos apontando para um lugar celestial, tá bom? Então, veja bem, após o reino milenar, certo? Do Senhor Jesus, Salvador, virá o julgamento final,
Aí você está entendendo? Apesar depois do reino milenar, aí sim haverá um julgamento final, conduzindo ao estado eterno. E nele todos os cristãos e de todas as eras entram na glória eterna, sublime, preparada para eles, e todos os ímpios são enviados para o inferno. Ou seja, a glória ela é preparada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não têm Cristo Jesus já vão diretamente para o inferno após o julgamento. E o interessante disso é quem vai levar as pessoas para o inferno não é o diabo, tá? Muita gente pensa que é o diabo que vai levar a gente para o inferno. Não, certo? As pessoas que não têm Cristo vai ser levado pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Então, aqueles que não têm Jesus Cristo, aqueles que não confessaram Jesus, infelizmente, vão passar por esse julgamento e vão para o inferno, tá bom? Para entender a Bíblia, é fundamental compreender, certo? Que estudar a palavra do Senhor, para que você possa entender da melhor maneira possível e não acreditar em muitas coisas, em muitas heresias que está acontecendo aí, tá certo? Muita heresia mesmo, não é pouca não, é muita. Principalmente pelos neopentecostais, tá certo? Olha só, é importante a gente entender que a palavra de Deus nos dá condições, certo? Que Deus, ele sempre quis, certo? Sempre quis fazer uma aliança. Deus, para a sua própria glória, escolheu criar e reunir para si um grupo de pessoas, a fim de serem servos em seu reinado eterno. Louvaram, honraram e serviram a ele para sempre, por meio de quem ele exibirá sua sabedoria, sua autoridade, sua misericórdia, graça e glória, para reunir os escolhidos. Deus tem de remi-lo do pecado. E a Bíblia revela o plano de Deus para tal redenção. Desde seu início, na eternidade passada, até a sua conclusão, na eternidade futura. Nesse contexto, alianças, promessas e períodos são todos secundários ao plano contínuo da redenção. Então, Deus, ele sempre traz para nós, desde o início, uma perspectiva de algo melhor, de uma visão melhor, de um bem-estar melhor. Nosso bem-estar não é aqui na terra, é no céu. Aqui no mundo tereis aflições, certo? Lógico, tem bom ânimo, né? Porque ele venceu. Mas no mundo nós teremos vida plena, vida e paz lá no céu, tá bom? Porque Deus, ele quer justamente isso. Porque quando Deus, ele chamou o povo dos hebreus, lá quando ele chamou o povo para entrar, Abraão, para entrar na terra prometida, ou seja, ele simplesmente queria que o povo fosse obediente à sua palavra, mas o povo não conseguiu. Mas isso aí nós vamos estar ainda estudando, tá bom? Então, a Bíblia diz assim, há um só Deus. A Bíblia tem apenas um Criador, não tem vários deuses, não tem vários criadores, só é um Criador, né? É o Todo-Poderoso, o Eterno, tá certo? É um único livro, há somente um plano de graça registrado desde o seu início, passando por sua execução até a sua consumação. Então, a graça de Deus, ela não começou quando Jesus veio ao mundo, não. A graça do Senhor, ela está desde Gênesis, desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva já existia a graça. Presta bem atenção aí. A graça de Deus existe desde Adão e Eva. Tá certo? Desde Adão e Eva que existe a graça. Então, veja bem, à medida que o plano, os propósitos de redentor de Deus se desenrolaram nas Escrituras, 5 temas recorrentes
são enfatizados. 5 temas. Pode existir mais temas? Pode, não sei. Nós vamos estar olhando isso. Mas nós vamos perceber aqui que eu acredito, porque nós temos muita heresia, né? Com seitas que pode aparecer outros temas. Mas eu estou falando do tema da Escritura à medida que o plano e os propósitos redentores de Deus se desenrolar nas Escrituras. 5 temas recorrentes são enfatizados. E qual é esse tema? Caráter de Deus. 1. O juízo pelo pecado e pela desobediência. 2. Bênção pela fé e pela obediência. 3. O Senhor Salvador e o sacrifício pelo pecado. 4. O reino e a glória vindoura. 5. Notou aí? Veja bem, então, o caráter de Deus, o juízo pelo pecado e pela desobediência, a bênção pela fé e pela obediência, o Senhor Salvador e o sacrifício pelo pecado, e o reino e a glória vindoura. Nós estaremos falando mais a respeito de cada ínter desse, tá? Caráter de Deus, nós vamos estar falando, tá certo? Então, todo o conteúdo revelado no Antigo Testamento e no Novo Testamento é associado com essas 5 categorias, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, tá certo? As Escrituras estão sempre ensinando ou ilustrando o caráter e os atributos de Deus, tá certo? Então, a tragédia do pecado e da desobediência, os padrões santos de Deus, a bênção pela fé e pela obediência aos padrões de Deus. 4. A necessidade de um Salvador por meio de quem vem em virtude de sua justiça e substituição. Pecadores podem ser perdoados, declarados justos e transformados a fim de obedecer aos padrões de Deus. 5. Vindouro, a fim de glorioso da história redentora do reino terreno do nosso Senhor e Salvador, e o subsequente reino e a glória eterna, Deus de Deus e Cristo. Certo? Aí nós vamos estudar cada um, tá bom? Cada um, no próximo estudo, no terceiro, nós vamos estudar o caráter de Deus, tá certo? O juízo, a bênção. Então nós vamos estudar esses 5, ponto a ponto, tá bom? Aí nós vamos falar, vamos comentar, tá bom? Então não perca, tá muito bom esse estudo, tá excelente. O próximo estudo nós estaremos falando sobre o caráter de Deus, tá bom? Caráter de Deus, depois juízo pelo pecado. Iremos falar realmente dos 5, tá certo? Então não esqueça, se inscreva, ative o canal, ative o sininho para você receber a notificação, tá bom? E envie esse vídeo para quem aceitou a Cristo agora, recentemente, para que ele não pode ir à escola dominical, para que ele possa estar aprendendo através desse vídeo, tá bom? Então, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, até o próximo estudo, que é o terceiro, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo estudo.